o Brasil contemporâneo, em que eu me detenho em mausoléus militares, cemitérios militares e todas essas atitudes relacionadas à destinação dos corpos, dos mortos em combate durante a Segunda Guerra Mundial, mas também a minha pesquisa é mais ampla, né, do doutorado. Eu trabalho com vários conflitos armados em que soldados brasileiros estão envolvidos, enfim. E eu começo essa comunicação mostrando uma imagem da Líbia, agora, em 2011, que foi veiculada num portal de notícias semana passada, falando da questão do tratamento com os mortos, nos conflitos lá na Guerra Civil na Líbia, em que mesmo soldados invasores que estavam na cidade de Misrata têm um tratamento diferenciado com os corpos deles, né? Toda a ritualística é colocada em prática por parte dessa população, mesmo sendo os inimigos, né? E é uma reflexão interessante para a gente pensar sobre como ocorreu essa relação com os mortos na Segunda Guerra Mundial também, né? Aqui, então, eu me detive nos documentos encontrados no Arquivo do Exército, que eu tive acesso em 2009, do pelotão de sepultamento da FEB, né? Esse pelotão então, foi criado em 4 de julho de 1944 e chegou na Itália em 9 de outubro. Né? Foi criado, chegou depois, né? Depois que já tinham mortos lá, né, na Itália, etc. Parte desse pelotão fez um estágio no cemitério dos postos de coleta norte-americanos, né? Como a gente já foi falado várias vezes, era subordinado então, aos americanos e eles receberam treinamento dos americanos, como os manuais também eram americanos, foram traduzidos para o português, de todas as indicações do que fazer com os corpos, todo o procedimento. Né? A organização dos postos de coleta em novembro de 1944 eram 3 postos, né? 2 atuantes e 1 em repouso, né? Com revezamento. E nesse começo a gente vê pela documentação que era muito complicado o trabalho desse pelotão de sepultamento, porque eles tinham pouca viatura, era uma viatura, e tinham às vezes que percorrer 180, 200 quilômetros para fazer essa evacuação de corpos, que eles falam, né? Para levar para o cemitério, etc. E quando o QG se der transferido para poder ter, a situação fica pior ainda, né? Eles têm que percorrer 360 quilômetros até para fazer o trabalho deles. Aqui são essa parte da documentação, né, que eu tive acesso, em que fala dessa dependência e burocracia dos cemitérios americanos, que era algo muito complicado, que atrapalhava demais o trabalho do pelotão, principalmente essa questão da distância dos cemitérios e mais ainda a questão do tempo que levava para ter a documentação do morto, né? Eram de 7 a 8 dias, a burocracia era terrível e o tempo todo esses relatórios do pelotão falam que isso atrapalhava demais, como é que iam divulgar a morte dos órgãos do Brasil, né, do Brasil. Então, são processos, né, são relatórios pressionando a necessidade de criar um cemitério brasileiro. Né? E esse cemitério é criado em 2 de dezembro de 1944, que é o Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia, e aí ele tem uma divisão, né, de 4 pacas para brasileiros, 2 para inimigos, uma barraca necrotério, e onde, né, toda a questão do cerimonial religioso com o capelão está presente, e ele emprega 16 civis italianos que trabalhavam também no cemitério, etc. Aqui tem as fotos da época, né, que estão juntos, né, nessa documentação, na Exército. 2 fotos do cemitério de
Pistoia. Esse documento aqui ele é bem interessante, porque se refere ao translado dos corpos e fala da importância do trabalho, do pelotão de sepultamento, né, com a questão da agilidade, né, de 7 ou 8 dias para a comunicação de uma morte. Eles faziam, a partir de agora, em 48 horas, e eles falam o tempo todo da necessidade do trabalho deles para o futuro, né? Eles são, vários relatórios, vários documentos, falam o tempo todo no final da guerra, como vai ser depois, na questão da necessidade dessa documentação para ter acesso a pensões, para ter, até mesmo nesse documento já aparece a ideia de trasladar os corpos da Itália para o Brasil, né? E toda a questão de que é muito melhor que eles estejam mesmo no solo estrangeiro, mas tendo a questão da bandeira, né, tendo um solo pátrio na terra estrangeira. É isso que é importante ter esse cemitério e todo o trabalho do pelotão. Aqui são as dificuldades do pelotão, né? Nesse documento eles falam de como trabalhar árduo, né? Como eles, além de recolherem os corpos dos brasileiros, eles recolhiam, teve uma vez, eles recolheram 222 corpos de norte-americanos e alemães também, né? Então todo esse trabalho era feito em respeito ao soldado, não interessava se era inimigo ou não, né? Era recolhido, já tinha a quadra destinada certa para o soldado inimigo e ainda mais nessa região de dezembro, né? De 12 de dezembro, eles tiveram muita dificuldade, de corpos que ficaram 2 meses lá e a necessidade do trabalho do pelotão era enorme, né, de fazer com agilidade essa evacuação de cadáveres que eles falam, né? Então, são documentos mostrando essa problemática. Aqui é um local interessante que eles até colocam, né, onde foram sepultados alguns alemães e alguns sepultamentos feitos por alemães e soldados brasileiros. E isso a gente visitou no passado na Itália, que fica na região de Bertaglia, na Itália, onde tem até essa placa, né, falando onde soldados alemães enterraram 3 soldados brasileiros, né, falando da bravura desses soldados e que demonstra, né, esse respeito que os inimigos também tinham, né, em relação à questão do morto, né, a questão do morto. Aqui é um modelo desses relatórios individuais que fazem parte dessa documentação do pelotão do sepultamento, onde a gente vê nome, o local onde era a morte, são dados importantes, né? O local onde foi encontrado o corpo, a causa mortes, e algo que me chama muita atenção, né? Além da questão da religião do soldado encontrado, né? Como é um relatório americano, traduzido para o português, então você tem a opção católico, protestante e hebreu, né? Que era muito comum entre os norte-americanos. No nosso caso, não teve nenhum soldado judeu morto, né? Então, a grande maioria católicos, né? E alguns protestantes, que a gente também encontrou documentação. E outro aspecto interessante nessa pesquisa que eu estou fazendo é em relação aos objetos, os pertences pessoais encontrados junto ao morto. E aí a gente vê muito o quê? Muito essa relação do sagrado envolvendo a guerra, né? Que a maioria dos soldados eles tinham junto nos seus corpos estampas de santos, medalhas religiosas, crucifixos, orações, manuais de oração. Então é todo um procedimento, né, de proteção mesmo, sabendo que no dia seguinte seria um conflito, um combate, estaria um combate, né, de se valerem desses amuletos ou toda essa questão religiosa. Isso é interessante a gente perceber porque no Exército, né, com a proclamação da República, a gente tem um período de laicização, né?
o exército acaba a capelania militar e ela é só instituída novamente a partir da formação da FEB, né? E vão para a Itália junto fazendo parte da FEB, 25 padres e 2 pastores protestantes, né? Para dar todo esse tratamento também de cerimonial religioso, né? Junto ao soldado, né? E é interessante ver como em cada um, né, nas fichas individuais, tinha essa relação, né, de religiosidade nesse momento. Aqui tem a outra parte, né, desse mesmo relatório individual, em que aparece todo o procedimento que o pelotão tem que ter em relação ao corpo, né? Identificação, as digitais, quando são possíveis, né? Muitos, quando não são, você tem que explicar de que forma foram encontrados esses corpos, né? Tem alguns relatórios que falam que foi algum partidiano italiano que indicou que lá tinha um corpo que era brasileiro, mas já estava em tal estado de decomposição que eles não conseguiram ter certeza, né, que era o nome, né? Tanto é que existem lá no Rio de Janeiro, no Monumento aos Mortos, a gente tem em torno de 15 desconhecidos, né, soldados desconhecidos. Depois, em 67, foi encontrado mais um, que ficou lá em Pistoia, que também é dado como desconhecido, né? Aqui também é uma ficha individual de soldado alemão, que eles também tinham que preencher, né? Aí não tinha muita informação, geralmente estava em péssimo estado, mas era toda essa questão de respeito, né, com o corpo do inimigo também. Aqui é mais um detalhe dos objetos religiosos encontrados, que eu estou fazendo esse levantamento, né, do que mais eles levavam, entre quadro religioso, orações, além de outros objetos também que estavam junto com o soldado, né? Mas essa questão dos objetos religiosos é que me chama mais atenção por mostrar essas devoções, né, individuais em períodos de guerra. Aqui é uma ficha interessante, que ele coloca que o soldado estava com o livro do Novo Testamento, né? Mesmo em combate, em ação, ele carregava um Novo Testamento junto com ele. E aqui é um outro detalhe dessa documentação, que gerou mais uma, porque a maioria grande era de católicos. Quando tinha um protestante, né, tinha até esse documento falando que soldado era protestante, né, para que fossem respeitados esses ritos religiosos de acordo com a religião do soldado. Então, basicamente, essa é a minha pesquisa, né, onde eu percebo essas relações de atitude diante da morte a partir dessa documentação, que é muito extensa, bem interessante, do pelotão de sepultamento.